A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Programa Vida Pastoral. A apresentação, Padre Edmilson Conzatti. Olá, querido povo de Deus, estamos iniciando mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Estamos na edição de número 454 do nosso programa e já quero aqui cumprimentar todos os ouvintes das rádios que transmitem o nosso programa Vida Pastoral. Rádio Arca da Aliança, FM 93.9. Voz do Bom Pastor de Guaramirim na frequência 87.9 FM. Rádio São José de Mafra, FM 96.9. E as web rádios Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima da paróquia Cristo Ressuscitado no Floresta. Cumprimento também você que nos ouve através do Spotify ou do YouTube e quero dar um alô. A equipe que está aqui com o Padre hoje para transmitir esse programa, a Júlia e o Julian. Olá, Padre. Olá a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. É uma alegria enorme estar com vocês em mais essa edição, como o Padre falou, de número 454, neste dia 17 de maio, véspera de peregrinação arquidiocesana. Nosso programa está repleto de notícias, reflexões, vamos falar também sobre os santos da semana, né? E também vamos ter um bate-papo no meio do programa, porque na semana passada tivemos um áudio especial de Dom Francisco falando sobre a eleição, né? Sobre a nomeação do novo Papa, Papa Leão XIV. Só que quando gravamos o programa Vida Pastoral, ainda estávamos em conclave. Então hoje a gente vai bater um papo, né? Falando um pouquinho sobre ele, algumas curiosidades, enfim. Deixa aí um spoiler para os próximos momentos do programa. Espero que você continue com a gente até o final. Olá, povo de Deus, Julian aqui, é uma alegria, né? Estar aqui hoje reunido com o Padre Edmilson, com a Júlia, para bem partilharmos daquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje, as novidades, as notícias e tudo mais que teremos nesse programa. Muito bem. Então nós vamos, como de costume, sempre priorizando a Palavra de Deus, vamos aproveitar deste momento para nos interagir da Palavra de Deus desse final de semana. Por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia e a procurar o livro de João, Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 31 a 33 e 34 e 35. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, no Evangelho de hoje nós justamente temos aí o mandamento fundamental. Na verdade, Jesus, ao instituir esse novo mandamento, por assim dizer, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e assim também vós deveis fazer, porque serão reconhecidos como meus discípulos. Jesus, na verdade, sintetiza os 10 mandamentos, porque amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Nós já estamos cumprindo os primeiros 3 mandamentos da lei de Deus, que são voltados diretamente para Deus,
que é amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e santificar o dia do Senhor. E os outros 7 mandamentos estão vinculados ao próximo. Não matar, não roubar, honrar o pai e mãe, não pecar contra a castidade e também ao mesmo tempo consigo mesmo. E por isso Jesus sintetiza esses 10 mandamentos nesse: amar a Deus, é o próximo, como a ti mesmo, ou então esse que aqui nos apresenta: amai-vos uns aos outros, porque é assim que serão reconhecidos como meus discípulos. Mas confesso que às vezes o que mais tem sido difícil é viver esse mandamento. E às vezes até me pergunto, será que as pessoas têm dificuldade de crer em Jesus Cristo ou de participar da vida da comunidade cristã porque nós cristãos não estamos dando esse testemunho? Às vezes dentro da própria comunidade a gente não consegue se amar. Às vezes dentro do próprio emprego, no próprio trabalho onde a gente está, a gente não consegue se amar. E aí a gente olhando um mundo cheio de guerras e tantas outras coisas, e às vezes líderes que dizem realmente ser cristão ou ser de uma determinada denominação cristã, mas são promotores da guerra, são promotores da violência, difundem o pensamento de armas e tudo mais. Então, onde está esse mandamento que vai fazer com que nós sejamos reconhecidos como os discípulos de Jesus Cristo? A polarização que está aí hoje, tanto no âmbito da política ou em outros âmbitos, inclusive, de modo que às vezes um determinado assunto não se pode nem se tocar, porque se cria mais inimizades e brigas até entre a família por causa de polarizações. Onde é que está o mandamento do Senhor sendo vivido aí? A gente, nos confessionários, sentem, nas direções espirituais, a gente sente pessoas que tiveram dificuldades por causa de polarizações na família, em tempos idos, e até agora não conseguiram se acertar. Então isso mostra que nós estamos longe de viver o mandamento que Jesus assim pede, e por isso nós ficamos longe de mostrar que somos discípulos de Jesus Cristo. Por isso, às vezes, a gente não consegue atrair pessoas para o Evangelho. O Evangelho não deve ser simplesmente lido, ele precisa ser vivido. Esse mandamento aqui é um mandamento que sempre me chama a atenção nesse sentido. Como eu tenho vivido realmente a palavra de Deus na minha vida. Porque mais do que saber capítulo e versículos das Sagradas Escrituras, mais do que saber todos os mandamentos e todas as regras e orientações litúrgicas, a gente precisa colocar em prática a palavra de Deus. E às vezes a gente vive como alguém que está sempre dentro da igreja, rezando e acompanhando tudo, mas depois em casa mesmo, chegando em casa, a gente já não consegue viver o Evangelho dentro da própria casa. Então vamos pedir a graça de Deus, de que nós possamos sempre mais ser verdadeiros cristãos e cristãos autênticos, de modo que a gente consiga cumprir esse mandato de Jesus. No fim é esse mandato aqui: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisso serão reconhecidos que são meus discípulos. Que a gente consiga pelo menos transmitir para quem está perto de nós e para a sociedade e para o mundo que verdadeiramente nós somos discípulos de Jesus pela maneira como nós vivemos e nos amamos e convivemos entre nós. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, serei como um bronze que soa em vão, se eu não tenho amor, amor aos irmãos. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a injustiça e com o mal, tudo suporta, é dom total. Ainda que eu tenha vigor de profeta,
falando ainda da sua reflexão, agora é até um ponto que é digamos assim, uma pergunta, uma afirmação, não sei direito, mas me corrija, por favor. É uma afirmação com um tom de dúvida. Vamos lá, consegui me expressar melhor. A gente fala, né, igual o senhor falou na sua reflexão, sobre colocar a palavra de Deus em prática. Que colocá-la em prática vale muito mais do que saber de cor tudo aquilo que está escrito. Só que cada um, às vezes, tem um jeito de ler e de interpretar de forma diferente a palavra de Deus. E algumas traduções, às vezes, até tem uma forma ou alguns dizeres que são mais pesados e diferentes do que hoje a gente vive em sociedade. Como saber se a gente está interpretando da maneira correta e colocando em prática realmente aquilo que a Bíblia pede, sem, conseguindo captar a essência sem perder, né, de acordo com o mundo em que a gente vive? Compreendo. Na verdade, veja, existem várias denominações cristãs, além da Igreja Católica. E cada uma, às vezes, interpreta ao seu bel prazer. E da sua forma, enfim. E por isso, às vezes, até isso faz com que a gente não se ame. Porque, por exemplo, há quem nos critica porque somos idólatras, porque tem imagem, porque não pode ter imagem. Se lê bem a Bíblia, a questão de ter imagem não é problema. Porque a gente pode ser idólatra sem ter imagem. E aí, a gente vai pegando os pormenores para criando divisões entre nós no mundo cristão. Agora, a essência de Jesus Cristo sempre foi o amor. Então eu posso não ser um católico, não ser um cristão. E às vezes eu viver de uma maneira cristã melhor do que um cristão, porque está praticando amor, pratica caridade, tem benevolência, não faz a fofoca, porque a fofoca destrui o outro. Então assim, eu até nem falo tanto na dimensão teológica da interpretação da Sagrada Escritura, que até é muito vasta. E ali dentro, dependendo do tipo de texto, nós vamos ter aí correntes teológicas diferentes defendendo certas coisas. Mas eu estou querendo falar da essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Depois a Bíblia traz um arcabouço de informações de onde a igreja retira a sua teologia moral e outras coisas mais, que estão presentes no catecismo e que nós, como católicos, que batemos no peito e dizemos, temos que conhecer para viver uma fé viva e verdadeira no catolicismo. Agora, claro, todas essas interpretações que também estão ali no catecismo, que são a regra para a gente viver a nossa fé cristã, vai ser norteada no sentido de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. A vida moral que nós vamos levando, que numa reta intenção, como nos ensina o catecismo da Igreja Católica, ele vai ser uma orientação moral que vai estar conduzindo ao amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Porque a própria palavra no livro de Tiago vai dizer: aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. E depois, Mateus, nós vamos ver ali no Evangelho que vai dizer assim: olha, quando chegar o dia final, eu vou separar os cabritos das ovelhas. As ovelhas vão ficar à direita e os cabritos à esquerda. E quem vão ser as ovelhas? Quem vão ser os cabritos? Olha, todo aquele que, quando eu tive fome, me deu de comer, sede me deu de beber, eu estava nu, me deu de vestir, eu estava preso, me visitou, eu estava enfermo e me visitou. Então, eu era estrangeiro e me acolheu. Então, por assim dizer, o que é isso? É amar a Deus no próximo, como a si mesmo. Você gostaria de estar passando fome? Você gostaria de estar passando sede? Você gostaria... E não sou eu que estou inventando isso, não é o Papa que está dizendo isso, não é um texto do Catecismo que está dizendo isso, é Jesus Cristo no Evangelho que está dizendo isso. Então, tudo gira, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou ainda, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o núcleo. Se nós demos conta de viver isso, nós vamos estar vivendo todo o resto do Evangelho. Aí, claro, volto a dizer,
A doutrina, as orientações da igreja, os mandamentos da igreja, o catecismo da igreja, tudo são balizas, são ferramentas, são interpretações que vão dar para nós a base moral, ética, cristã e etc e tal, que vai norteando para que a gente consiga viver o simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que não é tão simples. É simples de gravar, mas de viver nos custa. Eu ia comentar exatamente sobre isso, como é difícil você amar o outro, né? No sentido porque a gente sempre tem na cabeça de que o amor é aquele sentimento mais íntimo, mais próximo, né? Mas o querer bem já te faz exercitar esse amor, né? Esse Exato, sentimento. eu posso não conhecer a pessoa, mas eu querendo bem, eu já estou amando, mesmo não a conhecendo. Mesmo sendo uma pessoa estrangeira, mesmo sendo, né, um morador de rua, que eu não tenho vínculo nenhum. Até porque já aí Jesus, mais forte ainda, vai dizer assim, né? Aquele que ama alguém que gosta não faz nada de diferente. Os pagãos também fazem isso. Amai os vossos inimigos. E aí eu acho que entra a dificuldade, né, Padre? Pois é, às vezes a gente não tem uma pessoa que é inimiga, mas só porque não foi muito com a cara da pessoa, por assim dizer, a gente já não dá aquele valor, já não dá aquela importância, a gente já deixa meio de lado, a gente já não fala um bom dia de manhã. Já não fala um bom dia de manhã. Então, assim, veja como a gente facilmente vai se desviando da proposta de Jesus Cristo. Ele pede para amar até o inimigo. E aí, às vezes, tem gente desejando a morte desse ou daquele e outras coisas mais, né? Ou não falo mais com a minha vizinha de porta, ou aquele me fez uma coisa, não tenho perdão, não tenho a reconciliação. Estamos saindo do núcleo do Evangelho. O núcleo do Evangelho. E aí a gente vai geralmente se pendurando em penduricalhos. Porque se eu rezo o terço todo dia, se eu isso e aquilo, coisa que eu não estou criticando nada disso, tudo é importante na vida da igreja e são instrumentos que nos auxiliam a viver uma espiritualidade, a viver o amor, a intimidade com a palavra de Deus. A gente tem que rezar a palavra de Deus todo dia. É bom a gente rezar o terço, é bom e a gente deve, sempre que possível, participar da Santa Missa. Agora é obrigação participar no domingo, que é o dia do Senhor, para santificar e tudo mais. Mas a gente não pode ir por ir. A gente não pode participar para cumprir tabela. Hoje eu fui à missa domingo, pronto, cumpri o que eu tinha que cumprir. Exatamente, um checklist. Às vezes não está com o coração sensível ao irmão e está ali preocupado se está rezando o terço ou não está rezando o terço. Então, a questão devocional na igreja é para ajudar a alimentar a nossa espiritualidade. Agora, o que é a espiritualidade? É aquilo que a gente reza, a gente vive. Então, nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus. Intimidade com a palavra de Deus não é saber o que está escrito nela. Intimidade com a palavra de Deus é ler o que está ali e buscar viver, buscar interiorizar. É a partir da palavra de Deus observar o que não está certo em mim. Poxa, eu errei com meu irmão aquele dia que fiz tal coisa, lendo essa palavra, me identifiquei com isso. Mas aí o orgulho não me deixa lá pedir um perdão. Então eu tenho que pedir para Deus na minha oração que Ele ajude a vencer esse perdão para que eu possa ir lá e dizer, olha, meu irmão, eu errei aquele dia contigo e estou aqui para pedir perdão. E nesse sentido, uma das propostas que trazem, né, um dos pilares que a gente tem do Plano Arquidiocesano de Pastoral, a leitura orante vem muito para ajudar a atingir essa espiritualidade, né, Padre? Espiritualidade, intimidade. Então, o terço é bom, é ótimo. Ele ajuda-nos a alimentar a espiritualidade. Mas se eu não, de 50 Ave Marias que tem ali, das 5 dezenas, se eu não viver uma? É o que a palavra de Deus diz, né? Que embora eu tivesse todos os dons, eu não amo, de nada adiantaria. De nada adiantaria, Coríntios 13. Então, e daí termina dizendo, no final restam 3 coisas. Fé, esperança e amor. A maior delas é o amor. Então, amar não é simplesmente, eu me dou bem, ela fala o mesmo assunto que eu, essa pessoa aqui pensa da mesma forma que eu. Isso pode ser amar? Pode, mas amar não é só isso, né?
Então, é pedir essa graça de Deus, que a palavra de Deus realmente penetre o nosso coração, fecunde o nosso coração, para que a gente possa ser um cristão autêntico. E eu acho que quando a gente ama, a gente acaba, como o Senhor bem disse, cumprindo todos os outros mandamentos. Porque se eu me amo, eu não vou me maltratar nos outros mandamentos. Não vou pecar contra o meu corpo, contra aquilo que eu sou, também contra o outro. E daí eu não vou pecar contra o outro, porque eu também não quero o mal do corpo do outro. Eu não quero tirar, roubar do que é do outro. Não quero a morte do outro e tal. Aí nós víamos aí, às vezes, cristãos em rede social até desejando morte desse ou daquele. São José Maria Escrivá tem uma frase que se diz, o senhor começou a falar, eu lembrei, que um dia me pegou a refletir, que é: se eu amo, não vou para o inferno. Tipo, se eu amo, eu não peco, porque eu amo tanto a base de não querer o mal de ninguém. E entra naquilo que às vezes os pais falam pra gente quando é criança, né? Nunca faça pros outros aquilo que não quer que façam pra você. E por que se eu amo? Porque se a gente olha João, Deus é amor. Quando a gente ama, na relação de amor com o outro, nós encontramos a Deus. No final das contas, Deus se atribui das pessoas para dar o carinho por nós também, né? Deus não está aqui no meio de nós na forma humana, mas Ele pode se atribuir dos humanos para se aproximar de nós. E aquele abraço que Ele nos quer dar, Ele nos dá através do outro. Já vimos várias vezes na internet aqueles vídeos generosidade atrai generosidade. Do tipo, tem alguém andando na chuva e de repente tem alguém andando na chuva de guarda-chuva e vê alguém sem guarda-chuva e vai lá e ajuda com o guarda-chuva. Essa pessoa que recebeu essa generosidade do guarda-chuva depois se depara numa outra situação com alguém necessitado, ele vai lá e ajuda de outra maneira, dizendo o vídeo: generosidade atrai generosidade. Então, da mesma forma é o amor. Quanto mais a gente vai amando, mais a gente se torna uma pessoa amada, porque o amor age dentro de nós. Então nós vamos nos amando, nós vamos amando o outro, e o outro, sentindo esse nosso amor, vai querer retribuir. Agora, quando a gente fica com um sentimento de vingança, de raiva, de ódio, coisa e tal, repele tudo. Porque nós sufocamos o amor de Deus que está dentro dos nossos corações. Pesa o ambiente, pesa as pessoas, pesa a cabeça, pesa tudo. Tudo, exatamente. Então, é esse exercício que nós temos que fazer dentro de nós e depois dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho e assim sucessivamente. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. O que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez.
perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria. Padre, como comentei no início do programa, tivemos uma grande mudança para a nossa igreja e naquele momento não estávamos gravando o programa, né? Nosso programa já estava gravado. Dom Francisco mandou um áudio pra gente falando sobre o novo Papa, Papa Leão XIV, mas gostaria de trazer aqui pro programa hoje uma conversa sobre ele, né? Pra deixar marcado no Vida Pastoral também esse novo momento para a nossa igreja. E sabemos que esse Papa, ele tem algumas características, algumas curiosidades, né? Diferentes. É o primeiro Papa latino-americano, né? Então, queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente o que o senhor sabe sobre ele, se sabe alguma curiosidade, alguma característica que seja importante a gente saber. Então, o cardeal Robert Francis Prevost, que foi eleito então como Papa, era uma figura tão perto de nós, por assim dizer, porque estava aqui no Peru durante uns 20 anos, e depois, agora em 2023, pelo fato do Papa Francisco fazê-lo cardeal e levar para o dicastério para os bispos, então estava em Roma. Mas era uma figura desconhecida para nós, para falar bem a verdade, apesar de tão perto, né, porque Peru é um país vizinho a nós. Mas então aí estamos com o Papa, que assume como nome então Leão XIV, e ele é o primeiro Papa então norte-americano. Então na história da igreja ainda não tínhamos um Papa norte-americano, até porque se a gente for ver os Estados Unidos é de colonização irlandesa, e a Irlanda tem por tradição a igreja anglicana depois da reforma protestante. E aí nós temos um povo norte-americano que é bastante
protestante, né? 40%, só 20% é católico. Então nós temos esse Papa que é nascido norte-americano, viveu norte-americano, mas depois teve toda a sua formação, que na verdade é bacharel em matemática pela Universidade de Vila Nova, depois doutor em Direito Canônico, fez filosofia, teologia, e o doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino em Roma. E também trabalhou então ali no Peru como missionário pela congregação dos agostinianos. Então fez toda essa caminhada. Então ele tem essa sensibilidade pastoral muito forte com relação aos imigrantes, porque a família dele, no final das contas, também é uma família de imigrantes. Ele se torna um imigrante indo para o Peru. E então ele tem essa situação. O Peru é um país também de terceiro mundo, América Latina. Tem muito presente essa força da igreja da América Latina. Então ele tem uma cultura vasta, e não só a cultura, mas um conhecimento de igreja vasto, porque estudou em Roma, ou então é natural norte-americano, conhece a realidade norte-americana, país de primeiro mundo, depois trabalha 20 anos num país de terceiro mundo, na América Latina, da cultura latino-americana, volta a morar em Roma, conhece a igreja da Europa. Então eu creio que é um homem que tem muito a contribuir e que vai saber lidar muito com as diferenças de eclesiologia e de caminhada de igreja dos mais diversos continentes, né? Depois também ele tem escolhido o seu nome, né? O nome já indica muito daquilo que pensa um Papa. E acho que ninguém esperava Papa Leão, né? Ninguém esperava, eu penso que não. O Leão, ou Francisco, quando saiu Francisco, foi o primeiro Francisco, né, em 2013, Francisco. E veio, de certa forma, com a ideia de Francisco de Assis, reconstrói a minha igreja. E por isso o Papa Francisco, nesses 13 anos, procurou criar muitos processos dentro da Igreja Católica para querer mudar certas concepções e visões, sobretudo administrativas, da Cúria Romana e tudo mais. E agora nós temos o Leão XIV, que vai se inspirando em Leão XIII, que foi o Papa que, na verdade, começou a sistematizar a ideia de uma doutrina social da Igreja, porque ele é o primeiro Papa que vai escrever uma encíclica que se chama Rerum Novarum, que vai falar sobre os operários, a vida que estão tendo e toda a questão de uma revolução industrial, onde que o povo trabalhava exacerbadamente e tal, e vai ter o Papa Leão XIII que naquela ocasião vai escrever olhando para essa realidade social. E agora ele vem como Leão XIV, que não temos mais uma revolução industrial, mas temos uma revolução digital com a inteligência artificial e tal. Então eu creio que ele vem com esse viés também social, tanto em vista do trabalho que ele realizou, como também daquilo que ele está e vai enfrentar no mundo com relação a guerras, que a guerra também traz problemas sociais, a inteligência artificial, a forma como ela é utilizada, porque a inteligência artificial não é uma coisa do mal. O problema é da forma como o ser humano utiliza, né? O problema é o ser humano, né? Exato. Eu sempre digo, o ser humano, ele, com a inteligência, ele constrói, por exemplo, um avião. Com sabedoria, ele usa para o transporte. Sem sabedoria, ele usa para a guerra. A teoria da relatividade, descoberta por Einstein. Inteligência. Que com sabedoria, por exemplo, gera energia nuclear. Mas sem sabedoria, essa mesma teoria ajuda a criar bomba atômica, por exemplo, que é usada para guerra e tudo mais. E se falando em tecnologia, né? Ele chegou num momento em que, até hoje, em toda a história, o conclave no qual o elegeu como Papa foi o maior e mais midiático de todos os tempos. Porque em 2013, quando Francisco entrou, não tinha... 2013 já era bem avançada a tecnologia, mas não como hoje. Não se tinham lives, câmeras dentro do Vaticano, como se tem agora. Todo mundo com o YouTube ligado no ao vivo, assistindo
o processo deles indo até a Capela Sistina. Então, assim, foi um conclave muito midiático, né? Então, ele já entrou realmente em uma época em que tudo é especulação, tudo é mídia, tudo é uma câmera, tudo é internet, não tem um segundo de paz. A gente pode observar que do conclave do Papa Bento XVI, a Praça de São Pedro assim, era mais escura, fim da tarde. E com o Papa Francisco já parecia um céu estrelado, de tanta gente com telefone. Flash ligado. De flash ligado e tudo mais. Com o Leão, apesar de ter sido de tarde, né? Mas a gente vê que a questão tecnológica e midiática é muito mais intensa. Primeiro porque a tecnologia evoluiu e ela ficou mais acessível de 2013 para cá. Mas outra também porque o próprio Vaticano, né? No tempo do Bento XVI era o CTV, Centro Televisivo Vaticano. Depois, no tempo do Papa Francisco, já se tornou Vatican News. Tem Globo News, tem Band News, tem, né? E agora nós temos Vatican News. Tem nas mais diversas línguas, português, italiano, francês e inglês. E agora nós vemos que o próprio recurso de mídia do Vaticano filma mais lá dentro. Mas eu acho que o Papa Francisco já abriu um pouco mais as portas para a comunicação, né? Eu penso que o Papa Francisco já era uma pessoa que gostava de se comunicar. Então, acho que isso também evoluiu. E depois, assim, é uma questão de quem está administrando. Porque não é que tudo é o Papa também, né? Nós temos dicastérios para a vida religiosa, dicastério para o clero, dicastério para os bispos, dicastério para a evangelização, para a comunicação. Então, os que estão à frente disso vão se atualizando, e nós vimos que o Vatican News mesmo estava ali dentro, nos pormenores, acompanhando até os últimos segundos que podia se estar dentro da Capela Sistina, por exemplo. Depois imagens de quando o cardeal se veste com as roupas papais e volta e é acolhido pelos cardeais. Isso nunca era mostrado, então ali foi mostrado dessa vez também. Isso aproxima tanto os fiéis da igreja, né, padre? Porque vai despertando assim o interesse, vai entendendo mais como que é, vai criando uma curiosidade de certa forma e vai deixando o pessoal mais bem informado, inclusive. E quanto mais se tem informação e quanto mais se conhece, melhor. A gente mais se conhece, mais se ama, né? E aí nós vemos também, nessa linha social, falando de comunicação, o Papa que na segunda-feira já, entre aspas, fez uma coletiva de imprensa, que não foi uma coletiva porque ele não pôde ser interrogado, mas ele teve um momento em que ele falou e já pede a liberação de tantos jornalistas que estão ali presos por conta de censuras e outras coisas mais, etc. Então, é mais um olhar social de novo aqui, né, para a liberdade de imprensa, de poder falar e tudo mais, criticando o mau uso que vai cair numa fake news e tudo mais, né? E ele já começou a própria entrevista ali com os jornalistas, né? A conversa já num tom descontraído, bem estilo Francisco, como a gente conhecia, já agradecendo as palmas, mas que pra ele vale mais se alguém se mantivesse acordado até o final da entrevista. Então já arrancou ali algumas risadinhas, enfim. Então a gente já lembra esse Papa mais próximo. Também. E parece-me que até ele quebrou mais protocolos do que o Papa Francisco, porque o Papa Francisco, na primeira vez que ele fez com jornalistas, mas o Papa Leão, ele saiu de lá e veio próximo dos jornalistas e cumprimentou também os jornalistas, quebrando protocolos e de forma inesperada também. Isso é legal, né? A gente, como fiel, se surpreende, porque Exato. Ninguém estava esperando. Então você vê um Papa, é americano, mas olha a característica latina da igreja, Exato. Olha como ele se porta, isso é muito bacana. É bonito. E claro, gente, a gente sempre tem que ter muito presente que cada Papa vem no tempo certo, na hora certa, é o Papa que nós precisamos para aquele tempo. Mas a gente só vai conseguir perceber isso se a gente tiver vida de oração e sensibilidade àquilo que é da igreja, sensibilidade ao Espírito Santo. E cabe a nós amá-lo. Cabe a nós amá-lo porque ele é o nosso pastor terreno, vigário de Cristo aqui na terra. E estamos sintonizados com a rádio Arca da Aliança FM 93.9. Voz do Bom Pastor de Guaramirim, 87.9 FM. São José de Mafra, FM 96.9.
e as web rádios, na Presença de Deus de São Francisco do Sul, o Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado no Floresta. E para as notícias dessa semana, nós temos uma programação especial para vocês que a Júlia e o Julian vão apresentar para nós. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. E neste mês, dia 24 de maio, celebramos o dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Em comemoração, a paróquia Divino Espírito Santo do bairro Costa e Silva fará uma missa vocacional com o padre Gabriel Valentim e os seminaristas do Seminário Propedêutico. A missa vai acontecer no sábado, dia 24, às 5h30, na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora. Após a missa, a comunidade terá a noite do hambúrguer drive-thru. Para garantir aquele hambúrguer, você precisa comprar os tickets que estão disponíveis nas secretarias da comunidade. O evento é de caráter solidário para arrecadação de fundos destinados às obras da comunidade. Para mais informações, você confere no site da Arquidiocese de Joinville. E também na Paróquia Divino Espírito Santo vai acontecer a Festa do Divino Espírito Santo. A programação inicia no dia 5 de junho e se estende até o dia 8. Vai rolar muita coisa, como missa, almoço, show de prêmios e, para todos aqueles que são amantes de festa junina, uma festa junina. E acho que todo mundo, não tem quem não goste de festa junina, gente? E para mais informações, você pode então conferir também a programação no site da Arquidiocese. Um abraço para o pessoal da comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, da Paróquia Divino Espírito Santo, a minha ex-paróquia, que o padre sente saudades. Agradeço o padre João, que recentemente também me convidou para celebrar lá na comunidade. Então, o padre está vendo a caminhada bonita que estão fazendo junto ao padre João. Deus abençoe. E agora, por último, nessa semana, a gente vai reforçar um convite, porque no dia 31 de maio, a Pastoral da Saúde vai promover o encontro arquidiocesano de formação para novos agentes. O encontro irá acontecer na Cúria da Arquidiocese de Joinville, localizada na rua Jaguaruna, número 147, no centro de Joinville. Entre os assuntos abordados, terá um panorama sobre o papel da pastoral para toda a comunidade e inspirações para a formação de novos grupos nas paróquias da nossa arquidiocese. As inscrições para participar vão até o dia 24 deste mês e o link está disponível em nosso site. Para conferir essas e outras informações e acompanhar também todas as notícias que a gente publica semanalmente, você pode acessar www.arquijoinville.com.br. Povo de Deus, não podemos esquecer amanhã nossa peregrinação arquidiocesana, que será no Santuário Senhor Bom Jesus de Araquari. Às 8 horas, nós estaremos nos reunindo no Parque dos Pássaros, no pórtico, próximo à via férrea do trem. E ali depois nós vamos sair em caminhada, em procissão, para o Santuário Senhor Bom Jesus de Araquari, rezando, cantando. E chegando lá, às 10 horas da manhã, nós teremos a Santa Missa. Depois da Santa Missa, nós teremos almoço, que poderá ser adquirido, pastel, cachorro-quente e outras coisas mais, como uma festinha de igreja. E a parte da tarde nós teremos também, então, adoração, louvor, teremos a pregação. A Márcia, da comunidade de Nova Jerusalém, vai trabalhar para nós, peregrinos de esperança, o documento do Santo Padre, que abre o ano jubilar, para que a gente possa compreender o que é ser este peregrino de esperança aqui nesta terra. E depois, então, teremos, como falei, a adoração e o envio para o retorno às nossas casas, nossas comunidades. Mas não deixe de participar conosco amanhã, a partir das 8 horas da manhã. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. Começando a lista de aniversariantes dessa semana, aqueles padres e diáconos que fazem aniversário de vida e ordenação. Dia 17 de maio, temos o nascimento do padre João Sebastião Boing. Dia 18 de maio, aniversário de nascimento do padre Fernando Gonçalves, da comunidade Restauração.
Também no dia 18, aniversário de nascimento do padre João Wilson, da paróquia Divino Espírito Santo do bairro Costa e Silva. No dia 19 de maio, aniversário de vida do diácono Altamiro Matiola. E no dia 21, encerrando a lista dessa semana, faz mais um ano de vida, o padre Diego Martins, da Casa Provincial e Seminário de Corupá. Então, meu abraço e os parabéns a todos os padres e diáconos que estão de aniversário, sobretudo o padre João Wilson, que é um amigo meu e sucessor meu lá na paróquia Divino Espírito Santo do Costa Silva. Um grande abraço e Deus abençoe a todos. Santos da Semana. Vida e inspiração. E agora nós vamos para o nosso quadro dos Santos da Semana. Começa aí para nós, Júlia. Já iniciamos com São Pedro Liu, no dia 17/5, né, que foi um catequista chinês estrangulado, né, mártir, por seguir Jesus. Pedro Liu nasceu na China, em uma família pagã, e se converteu ao cristianismo na juventude, tornando-se assim catequista. Por causa da sua fé, foi preso e vendido como escravo na Mongólia, onde passou 10 anos em sofrimento até ser libertado. Voltou para casa e viveu com a família até ser novamente perseguido por apoiar outros cristãos presos. Confessou sua fé diante do tribunal e foi condenado à morte por estrangulamento em 1834. Foi canonizado como mártir em 2000 pelo Papa São João Paulo II. Dia 18 de maio, dia de São Leonardo Murialdo, salesiano e fundador da Congregação de São José. Mais uma semana com salesianos neste programa. Leonardo Murialdo nasceu em 1828 em Turim, na Itália, em uma família cristã e tradicional. Órfão de pai aos 5 anos, recebeu boa formação religiosa e acadêmica. Após enfrentar uma crise de identidade na juventude, escolheu o sacerdócio para ajudar jovens pobres e órfãos. Tornou-se sacerdote, fundou orfanatos e dirigiu colégios com foco na formação integral dos jovens. Fundou a Congregação de São José e faleceu em 1900. Foi canonizado em 1970, com festa litúrgica em 18 de maio. 19 de maio, Santa Maria Bernarda, missionária caridosa na América do Sul. Maria Bernarda nasceu em 1848, na Suíça, e foi a primeira santa de seu país. Abandonou um romance na juventude para seguir a vida religiosa. Ingressando no convento aos 19 anos, com espírito missionário, foi ao Equador e depois à Colômbia, onde fundou a Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora. Apesar de perseguições e dificuldades, expandiu sua missão a outros países, incluindo o Brasil. Faleceu em 1924, com fama de santidade já reconhecida por muitos. E no dia 20 de maio, temos São Bernardino de Sena, pregador e padroeiro dos publicitários, ó, galera da comunicação. São Bernardino de Sena nasceu na Itália em 1380 e ficou órfão ainda criança, sendo criado assim por tias piedosas. Aos 22 anos, ingressou na ordem franciscana e viveu com radicalidade a pobreza e o espírito de São Francisco. Destacou-se como pregador popular, levando mensagens de paz e conversão, sempre com o símbolo JHS. Suas pregações foram registradas e propagadas, tornando-o o padroeiro dos publicitários. Faleceu em 1444 e foi canonizado em 1450 pelo Papa Nicolau V. Dia 21 de maio, celebramos os beatos Padre Manuel Gonzalez e seu coroinha Adílio Daronchi, que foram fuzilados no Brasil. Padre Manuel Gomes Gonzalez, espanhol, e o coroinha brasileiro Adílio Daronchi foram martirizados em 1944 no Rio Grande do Sul, por causa da fé cristã. Padre Manuel chegou ao Brasil em 1913, destacando-se a evangelização, especialmente entre os pobres e indígenas. Adílio, seu fiel ajudante, acompanhava-o nas missões. Durante uma viagem pastoral em uma região marcada por conflitos, ambos foram capturados, amarrados à árvore e fuzilados. Foram reconhecidos como mártires pelo Papa Bento XVI em 2006. 22 de maio, Santa Rita de Cássia, intercessora das famílias e das causas impossíveis. Santa Rita de Cássia nasceu por volta de 1371 em Roccaporena, Itália, e desde cedo mostrou profunda devoção religiosa. Casou-se com Paulo Mancino, com quem teve 2 filhos, mas enfrentou tragédias familiares, como o assassinato do marido e a morte dos filhos. Após anos de oração e perdão,
entrou no convento agostiniano, onde se destacou por sua humildade e caridade. Recebeu um estigma na fronte e viveu intensamente unida à paixão de Cristo. Faleceu em 1447 e é conhecida como a Santa das Rosas, símbolo de sua fé e milagres. Pode falar. E no dia 23 de maio temos São João Batista de Rossi, presbítero do Aconselhamento. São João Batista de Rossi nasceu em 1698 na Itália e desde jovem mostrou vocação religiosa. Estudou com jesuítas e dominicanos, tornando-se um renomado pregador e confessor. Fundou instituições para acolher pobres, doentes e necessitados, inspirando-se em São Luís Gonzaga. Dedicou-se intensamente ao sacramento da confissão, guiando muitas almas. Faleceu em 1764 e foi canonizado em 1881 pelo Papa Leão XIII. Muito bem, essas foram as histórias dos nossos santos que ajudaram a construir, a edificar a nossa igreja e também propagar o Evangelho. E vamos terminando mais um programa Vida Pastoral. E aqui também quero deixar o meu abraço a todos os que nos acompanharam, agradecimento a todos os ouvintes e também a Júlia e o Julian que ajudaram o padre na condução deste programa. Obrigada, Padre. Obrigada a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. Amanhã, peregrinação arquidiocesana, reforçando o convite. Espero encontrá-los todos em Araquari. Estaremos todos por lá. Então a gente gosta de conhecer vocês também, né? Se encontrarem, eu e o Julian, principalmente com o celular ou uma câmera na mão, sabe que é a gente, pode vir falar com a gente e dizer que você escuta o programa. É sempre muito bom saber a opinião dos nossos ouvintes. Às vezes tem uma sugestão, uma crítica, uma dúvida, uma pergunta, a gente vai ficar feliz em conversar com vocês. Espero encontrá-los amanhã. Também agradeço ao Padre e à Júlia por estarmos juntos nesse programa, partilhando um pouco mais. E como a Júlia bem disse, né, esperamos sim encontrar vocês amanhã na peregrinação. Então, se você encontrar a gente, passe por lá, bate uma foto, registre o seu momento com a sua pastoral, com o seu movimento. E a gente quer encontrar vocês lá. Amém? Amém. Vamos pedir a bênção de nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Graça, e de São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e fiquem na paz do Senhor. Graças a Deus. Terminamos mais um programa, Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!